Nós temos aqui a presença de um companheiro importante, que é o Joey Simões, representando a CEIU, uma entidade internacional de trabalhadores da América do Norte, que tem sido parceira da CNTS em alguns projetos. Joey, primeiro eu queria ver com você o que você está achando do Congresso e do tema da discussão, a questão da Seguridade Social no cenário atual do Brasil. Não, primeiro quero agradecer o convite de estar aqui em nome da CIU, dos nossos 2 milhões de trabalhadores do nosso sindicato. Eu acho que o que eu tenho visto, escutado aqui, tem sido uma debate, umas conversas muito importantes, não só para o Brasil, mas para o mundo. Que hoje, muitos dos problemas que nós que estamos enfrentando aqui no Brasil são problemas que estão acontecendo no mundo. E a CNTS, como líder na Seguridade Social brasileira, tem um papel muito importante para poder ajudar como a gente vai reverter essas políticas novas que estão acontecendo no mundo. Você fez um paralelo também com a questão da eleição nos Estados Unidos, né? Qual é a relação que você vê entre uma situação e a outra, a norte-americana dos Estados Unidos e a aqui brasileira? Eu acho que o que eu tentei, o que eu vejo e que eu acho que é importante, que eu acho que tem a ver com o papel do movimento sindical. Que o movimento sindical hoje, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, não tem a força necessária para eleger os candidatos que precisam, que vão apoiar o povo. Isso é o nosso problema. Nosso problema, a gente, na nossa opinião, não é às vezes os candidatos, não é a política, não é o partido. Na realidade é que a gente hoje, como movimento de trabalhadores, não tem a força para puxar as nossas políticas. Político só vai fazer se ela é puxada, em qualquer partido. Então, se a gente não tem a força, a gente não vai poder puxar. E isso foi o que aconteceu na eleição. O que era normalmente fez sempre parte do Partido Democrata, vamos dizer, a esquerda americana, sempre recebeu muito apoio do movimento sindical. Nesta eleição, o movimento sindical não teve a força necessária para eleger o candidato que a gente preferia. Joey, na sua fala, que teve um momento muito interessante onde a plateia reagiu muito positivamente, foi no momento que você falou que é preciso o retorno à base, né? Ou seja, nossos dirigentes, nossos delegados e delegadas, o retorno à base. O que você quis dizer mais especificamente sobre isso? Eu acho que a gente no movimento sindical, e não é uma crítica, é que hoje o movimento sindical tem várias lutas. Primeira luta, sabemos que é a política. A segunda luta é a direita, mas a terceira é que a gente hoje vive num movimento sindical muito diferente. E a maioria de nós não mudamos. A gente continua trabalhando da mesma maneira que trabalhamos há 30 anos. O mundo mudou em 30 anos. Então, quando eu falei que a gente tem que retornar à base, para mim quer dizer que a gente tem que começar realmente a organizar os nossos trabalhadores. Pesquisa que saiu há cerca de uns 3 anos atrás, da CSI, CSA e da ITUC, mostra que a maioria de sindicatos falam com 20% dos trabalhadores. Então, quer dizer, 80% dos trabalhadores, ninguém fala com eles. A gente pensa que fala porque a gente tem um site, a gente pensa que fala porque a gente passa um jornal, a gente pensa que fala porque a gente tem um delegado de base. Não é necessário. A gente precisa de estratégicas de construir novas lideranças dentro da base. Não quer dizer tirar as lideranças que temos, mas as lideranças que temos que entender que o trabalhador de hoje comunica diferente, quer falar coisas diferentes. E aí a gente tem que mudar a maneira que a gente... As nossas mensagens tem que... A gente fala sempre, no meu sindicato a gente fala assim, a gente tem que usar os 3 Cs. O que é os 3 Cs? A mensagem tem que ser concreta, tem que ser convincente, tem que convencer o trabalhador e tem que ser consistente. A gente tem problema com isso. As nossas mensagens às vezes não são concretas. A gente não está convencendo muitas pessoas e a gente tem um problema com consistência. Aí a gente sabe de pesquisa, de mercado, de tudo, que se a pessoa, qualquer tipo de pessoa, para receber uma mensagem, ela tem que escutar a mesma coisa
5, 10, 15, 20, 30 vezes. E aí é onde eu estava tentando chegar a esse ponto. A gente somos... gente, eu falo do meu sindicato, a gente fala, não, o problema foi que a gente não tinha o candidato certo. O problema foi que a direita foi mais forte que a esquerda. O problema também é que a gente não tinha a força para eleger o candidato que a gente queria. E se a gente não admite que a gente tem um problema, a gente nunca vai resolver isso. E aí era a coisa. Sou português, de família portuguesa. Português tem antes de você tentar arrumar a casa de outra pessoa, arruma a tua casa primeiro. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que arrumar a nossa casa primeiro. De uma maneira positiva, de uma maneira que a gente sabe fazer. Eu acho que a gente espera muito do movimento sindical brasileiro. Por quê? O movimento sindical ajudou a derrubar uma ditadura militar. O movimento sindical elegeu um presidente que nunca em nenhum país isso aconteceu. Nenhum. Até hoje não houve um presidente que foi trabalhador. Não. Que chegou à presidência. Aí então, para nós, quem está fora do Brasil, nós esperamos muito do brasileiro. Porque nós sabemos que, sim, o Brasil ainda tem essa força. A nossa preocupação com o movimento sindical brasileiro é com tudo que está passando no mundo, se a gente não se reorganizar de uma maneira diferente, a gente vai perder essa força.